Alô, alô, pessoal, tudo bom? Vamos continuar aqui então com a nossa sequência de aulas para o assunto funções inorgânicas e hoje a nossa aula é sobre ácidos. Ok? Então, essa é a primeira função inorgânica que a gente vai estudar. Na nossa última aula, a gente estava conversando a respeito das teoria de Arrhenius que falava a respeito de todas as características das substâncias, dos ácidos, bases, teoria que falava a respeito da substâncias serem classificadas em eletrolíticas ou não eletrolíticas, e hoje especificamente a gente vai vamos começar a falar a respeito dessa primeira função denominada de ácidos, tá? Então, vamos lá. Ácido, segundo Arrhenius, então, é uma substância que, em meio aquoso, vai ser capaz de liberar como um único cátion o íon H+, tá? Então, esse íon H+, ele vai ser liberado em meio aquoso e assim a gente pode definir que essa espécie ela é um ácido. Agora, nós temos duas limitações importantes aqui para Arrhenius. A primeira delas é dizer que ácido só pode ser ácido se estiver em água, e ácido só pode ser ácido se tiver o íon hidrogênio sendo produzido, ou seja, se ele vai formar esse íon hidrogênio. Então, a nossa reação ah, para mostrar a formação do ácido seria essa daqui, ó, onde eu tenho o HCl, que é uma substância que aqui deveria estar escrito no estado gasoso, tá, pessoal? Ele está no estado gasoso e ao ser colocado na água, a gente teria a formação dos íons H+ e o íon Cl-. E pelo fato da gente ter a formação desse íon H+ aqui, como única carga positiva, é que me permite classificar essa espécie como sendo um ácido. Então, bora lá que ácido, segundo Arrhenius, é uma substância que vai apresentar entre os seus átomos uma ligação covalente, tá? Ele vai ter uma ligação covalente. E se vai ter uma ligação covalente com essas características que a gente tem, nós teremos uma molécula, ou seja, uma substância molecular, tá? E em meio aquoso vai produzir como única carga positiva o íon H+. Entretanto, você pode me perguntar o seguinte: ô Júlio, mas o íon H+, ele é um próton, então ele não tem estabilidade para ficar sozinho. Está correto, mas como a gente está falando em meio aquoso, a gente está falando da possibilidade da água, que tem dois pares de elétrons não ligantes, fazer essa interação com o íon H+, formando então essa estrutura que a gente vai chamar de íon hidrônio ou ou hidroxônio. E aí a gente vai ter como fórmula para ele o H3O+. Então, a nossa equação, que antes era essa daqui, HCl produzindo H+Cl-, e que eventualmente você pode escrever só por uma questão de praticidade, ela deveria ser, na verdade, escrita dessa forma. O HCl, então, vai reagir com a água, produzindo o íon H3O+ e Cl-. Então, a definição de ácidos passa agora a ser que vai ser aquela espécie que em meio aquoso produz como único cátion o íon H3O+, que é o íon hidrônio ou hidroxônio. Tudo tranquilo até aqui, né? Então, os ácidos, por apresentarem esses íons H+, eles podem ter uma ionização total ou uma ionização parcial. Se ele tem mais de um hidrogênio, esses hidrogênios podem ser perdidos por partes. Eu vou construir uma dessas aqui com vocês. Aqui eu tenho, por exemplo, o H2S. O H2S é chamado de ácido sulfídrico, ele tem dois hidrogênios ionizáveis, e aí ele vai perder primeiro um dos hidrogênios, aqui o H+, e o que sobra vai ser o HS-. O saldo dessas duas cargas aí vai ter que dar igual à carga do reagente, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se antes a gente tinha zero, no produto a gente também vai ter que ter zero. Tá? Aí o H2S, que é o que foi produzido lá na primeira equação, opa, desculpa, o HS- que foi produzido na primeira equação,
ele continua o seu processo de ionização, liberando o outro íon hidrogênio, e agora o S ficou 2 menos. Lembrando aqui que se eu tenho 2 menos e mais um, o saldo é menos um. Perceba que é igual ao do reagente, mais uma vez, assim como foi lá em cima, tá? E agora eu posso ter a minha equação global ajustada. Perceba que o que foi produzido em uma e consumido na outra, a gente pode cortar, e eu passo a ter que a minha equação global seria o H2S, produzindo 2 de H mais e o S 2 menos. Essa primeira ionização aqui, ela foi uma ionização parcial. Por que parcial? Porque eu tinha dois hidrogênios que poderiam ser ionizáveis, mas nesse primeiro momento apenas um foi ionizado, apenas um saiu. Na segunda etapa, se assim a gente pode chamar de segunda etapa, ele perdeu o outro hidrogênio, aí sim lá só tinha um, perdeu o único que tinha, foi a nossa ionização total. E aqui a gente tem a nossa equação que a gente pode chamar de global. No caso do ácido sulfúrico, a gente tem exatamente essa situação também. Aqui eu tenho dois hidrogênios ionizáveis, só que nessa primeira etapa ele só perdeu um hidrogênio, então essa primeira etapa ela foi uma ionização parcial. Na segunda etapa, o HSO4-, essa substância aqui, que foi produzida lá em cima, ela liberou esse segundo hidrogênio, e aí a gente tem a nossa equação global aqui, que é mostrando o ácido sulfúrico perdendo, então, os dois hidrogênios. Então, os ácidos, eles têm essa característica de que quando eles apresentam mais de um hidrogênio, eles podem sofrer uma reação de ionização parcial. Então, eles vão perdendo os hidrogênios por partes aos poucos e depois o hidrogênio vai ser totalmente liberado e aí a gente tem essa situação dessa reação. Ok até aqui? Então vamos lá. Vamos responder aqui essa questão que fala o seguinte: a equação a seguir representa uma reação que é o H3PO4 mais 3 de H2O, produzindo 3 de H3O mais e o PO4 3 menos. Note que a gente tem aqui, olha, o PO4 3 menos sem nenhum hidrogênio. O PO4 estava aqui e aí quando ele veio para cá, ele perdeu todos os hidrogênios que ele tinha. Você acha então que isso foi uma ionização total ou parcial? Com certeza foi uma ionização total, ok? Então ele perdeu todos os hidrogênios que ele tinha. Então essa é uma reação que representa uma dissociação iônica. Falso, ela representa uma ionização. Ela tem um diácido como reagente. Errado, ela tem um triácido, porque são três íons hidrogênios que saíram para se juntar com a molécula da água. Nós temos aí uma reação de ionização total, formando o cátion hidrônio, verdadeira proposição, é ela aí mesmo. De ionização produzindo íon fosfeto, errado, a gente já viu aí que esse ácido aqui, ele é o ácido fosfórico, e esse fosfórico vai virar aqui o fosfato. A gente vai falar mais isso na aula de hoje, mais adiante, mas se lembre que um ácido que termina em ico, ele vai originar o seu radical chamado de ato. Então, se ele era o ácido fosfórico, ele vai originar lá o fosfato. Nós vamos ver também por que o nome dele é fosfórico, a gente vai relembrar, tá? Essa ideia da gente ter o fosfórico, ela vai depender aqui do NOx do elemento central. Então, eu tenho H3PO4. Nós temos que a carga do oxigênio ela é -2, do hidrogênio ela é +1. Então, eu tenho +3 para o hidrogênio, eu tenho -8 para o oxigênio, e o total disso daqui vai ter que dar igual a zero. Fazendo esse cálculo, nós vamos encontrar que x vai ser igual a +5, ok? Isso daqui é o NOx do fósforo. Como o fósforo, como o fósforo ele se encontra na família
5A, ele vai apresentar a possibilidade de ter o NOx mais 5 e o NOx mais 3. Quando esse NOx aqui for mais 5, a gente vai utilizar o sufixo ico. Quando o NOx for mais 3, a gente vai usar o sufixo oso, tá bom? Isso aqui é só para lembrar, só para você ficar ligado, mas a gente vai voltar para isso lá adiante um pouquinho, tá? Essa é uma reação de ionização total e produz um ânion monovalente. Errado monovalente, ele vai produzir um ânion trivalente, porque a carga dele, ó, é -3, então ele é trivalente. Tudo tranquilo, pessoal? Então vamos embora adiantar. Vamos lá. Classificação dos ácidos, eles podem ser classificados, em primeiro lugar, quanto à existência de oxigênio. Então, se o ácido vai ter ou não vai ter oxigênio, a gente vai poder classificá-lo. A primeira classificação é com relação a não ter oxigênio, que são hidrácidos. São ácidos, então, sem o oxigênio. E a fórmula geral dos hidrácidos, pessoal, vai ser H ligando-se a um ametal. Essa é a fórmula geral que a gente tem, uma maneira genérica da gente escrever, da gente representar os hidrácidos. Os oxiácidos, eles são ácidos, então, claro, com oxigênio. E a fórmula geral dos hidrácidos vai ser H, a metal e o elemento químico oxigênio. Aí a gente pode variar os índices, né, que são aqueles números que vão ficar aqui embaixo. A gente pode ter X, a gente pode ter Y, podemos ter Z, e aí vai depender de quem é o elemento químico, tá? Então, a primeira classificação dos ácidos é a gente separá-los em hidrácidos e oxiácidos, tá? Exemplos de hidrácidos, nós temos, então, o HCl. Exemplo de oxiácido, nós temos o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, tá? Então, essas são a primeira classificação. Com relação ao número de hidrogênios ionizáveis, a gente pode classificar os ácidos em monoácidos, diácidos, triácidos e por aí vai, a depender de quantos hidrogênios ionizáveis ele tem, tá? Não adianta ter hidrogênio que não vai produzir o íon H+, então a gente não chamaria esse cara de hidrogênio ionizável. Os monoácidos, eles podem ser chamados de monopróticos. Monopróticos. Isso porque o íon H+, ele é um próton. Então, se é uma espécie que o ácido que vai perder o íon H+, a gente diz que ele é, então, monoprótico. Claro que isso se estende a diácido ser chamado de diprótico, triácido de ser chamado de triprótico e assim sucessivamente, tá bom? Quanto à volatilidade, essa é uma classificação que vai estar mais relacionado com o dia a dia de um laboratório. Então, se você tem aula aí no laboratório, é importante que você saiba sobre a volatilidade, que é a facilidade com que esse ácido tem de passar rapidamente para o estado gasoso. E aí a gente vai classificar ácido como sendo um ácido fixo, né? Então não é aquele que passa para o estado gasoso com facilidade, aquele que vai apresentar uma atomicidade maior ou igual a 7, ou seja, uma espécie química que vai apresentar um número de átomos na sua estrutura maior ou igual a 7. H2SO4 é um exemplo disso. Nós temos 4 oxigênios, nós temos um enxofre e nós temos 2 hidrogênios, total 7. Então, o H2SO4 é um ácido fixo. O HCl, por sua vez, ele é um ácido volátil, porque a sua atomicidade é apenas 2. Então, ele passa para o estado gasoso com muita facilidade. É um ácido que a gente tem que tomar cuidado quando a gente manipula ele no laboratório. Finalmente, a classificação dos ácidos quanto à força, eles podem ser fracos, moderados e fortes, sendo que a determinação quanto ao grau de ionização está relacionado com o alfa, está relacionado com o número de moléculas que vão sofrer esse processo, tá? Os ácidos, a gente pode também ter uma dica para poder te ajudar aí na hora da prova, é que os hidrácidos
os hidrácidos são todos fracos, tá? Exceto os hidrácidos da família 7A, tá? Então, a gente pode dizer que são todos fracos, exceto os hidrácidos da família dos halogênios, tá? Então, os hidrácidos da família 7A. E aí, olha, na família 7A, nós temos HF, nós temos HCl, nós temos HBr, nós temos HI. Perceba que eu estou escrevendo assim de lado, mas na verdade a gente está indo de cima para baixo aí, HCl, HBr, HI. E pessoal, a força aumenta no sentido dessa seta que eu estou colocando aqui, tá? Então, a força aumenta. A força aumenta. Um detalhe importante é que o HF ele é moderado, tá? Ele é moderado. O HCl, o Br e o HI são ácidos fortes, ok? E a força aumenta. Então, o HCl é mais fraco do que o HBr, que por sua vez é mais fraco do que o HI, tá? Fazendo a mesma coisa desse raciocínio aí, só que agora para os oxiácidos, só que agora para os oxiácidos, a gente vai usar uma regrinha, um jogo, lá com o número de hidrogênios e o número de oxigênios. A gente tem aqui uma estrutura que seria essa, hidrogênio a metal oxigênio. Eu tenho um índice para o hidrogênio e um para o oxigênio, e quando eu faço y menos x, ou seja, o número de oxigênios menos o número do hidrogênio, a gente, se esse resultado for maior ou igual a 2, eu digo que ele é forte. E se esse resultado for menor do que 2, eu vou dizer que ele é não forte. E por não forte, eu estou entendendo que ele pode ser fraco ou moderado. Nesse momento, eu acho que não é necessário você distinguir um do outro. Lembra que a gente discutiu aí na aula, não há uma necessidade de você fazer nesse momento essa distinção. Tá bom? Lá adiante, quando a gente responder umas questões de vestibular mais avançadas, a gente com certeza vai voltar para esse tema nesse momento da diferenciação, mas por enquanto é isso daí que a gente mantém. Tá beleza? Então essas são as 4 principais classificações para os ácidos. Primeiro lugar, quanto à existência de oxigênio. Segundo lugar, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Depois, quanto à volatilidade. Lembrando que volatilidade é um conceito que é utilizado apenas em laboratório, tá? E a força, essa sim, é bastante importante. Tá beleza? Vamos lá. Essa é uma questão bem interessante, porque ela fala lá do conceito de Arrhenius, quando a gente tinha uma possibilidade de conduzir corrente elétrica, e a ideia da questão é perguntar para vocês qual dessas soluções dentro desses ácidos que eu tenho aí, qual deles vai fazer com que a gente tenha essa lâmpada acendendo com maior brilho. Se lembre que quanto mais forte for o ácido, maior é o seu grau de ionização. Quanto maior o seu grau de ionização, mais íons eu vou ter na solução. Quanto mais íons eu vou ter na solução, isso implica dizer que melhor vai ser a condutibilidade elétrica, com mais brilho vai acender essa lâmpada. Em resumo, ele está querendo saber nessa questão se você sabe identificar desses ácidos aí, quais são os ácidos mais fortes, tá? Primeira coisa que eu consigo notar é que eu tenho aí dois hidrácidos, tá? E os dois hidrácidos, esse daqui é muito fraco, tá bom? Que é o H2S, se lembre que ele não está na família 7A. Então são todos fracos, exceto os da família 7A. Nós temos um da família 7A, mas ele é aquele caso da família 7A que é um ácido moderado. Então, eu sei aí nos oxigenados aí que a gente, nos ácidos oxigenados que a gente vai ter algum forte, com certeza então vai ganhar para esse HF que está aí, que ele é moderado. E dentro desses três outros ácidos que nós temos, a gente precisa fazer aquela regrinha de subtrair o oxigênio do hidrogênio para a gente poder identificar um número. Perceba que aqui, nesse caso, a gente vai ter um resultado de 4 menos 4 dá zero. Nesse daqui, a gente vai ter um resultado de 1. E nesse daqui, a gente vai ter um resultado de 2. Então,
Claramente a minha resposta vai ser a letra B, porque nós encontramos essa diferença maior no HNO3. Então, eu posso afirmar com os dados que eu tenho que o HNO3 é um ácido mais forte do que todos esses outros e, consequentemente, vai ter um grau de ionização maior, consequentemente, vai ter mais íons na solução, consequentemente, vai fazer com que a lâmpada acenda com maior brilho. Tranquilo? Muito bom, então vamos agora falar sobre a nomenclatura dos ácidos. Eu disse que eu voltaria para isso. Primeiro com a nomenclatura dos hidrácidos, que é uma nomenclatura bem tranquila, que é uma nomenclatura onde eu falo apenas o nome do elemento químico, o nome do ânion que a gente tem ali, lembrando que a fórmula geral para os hidrácidos vai ser um hidrogênio e um ametal, tá? Esse ametal é quem vai formar esse ânion, porque genericamente isso daqui vai produzir H+, e vai produzir o ametal menos. E como ele vai produzir aí esse ametal menos, a gente diz que esse ametal menos é o ânion, né? Ele é o ânion. Então, a nomenclatura dele aqui, a gente vai só colocar o nome desse ânion seguido do sufixo hídrico, seguido do sufixo hídrico. Então, se nós tivermos aqui o HCl, esse HCl em meio aquoso vai produzir H+ e Cl-. Turma, esse sujeito aqui, então, é um hidrácido com um elemento químico hidrogênio, um elemento químico cloro. Então a gente vai ter que o nome dele é o ácido clorídrico, tá? O nome desse é o clorídrico. Opa, deixa eu fazer aqui melhor. O nome dele vai ser o e aí eu vou botar de outra cor, hídrico. Tá aqui. E esse ácido clorídrico, ele vai originar aquele ânion lá em cima, aquele radical, substituindo apenas o hídrico por eto. Então aqui eu vou ter o cloreto, tá? Eu vou ter o cloreto. Júlio, vai ser sempre assim? Vai ser sempre assim, ó. O clorídrico, então, origina um cloreto, o fluorídrico origina o fluoreto, o bromídrico origina o brometo, o cianídrico origina aqui o cianeto. Lembra que eu lhe falei da origem do nome cian, né? Porque esse ácido ele foi encontrado lá quando estavam descobrindo o azul da Prússia, né? O azul dessa estrutura é chamado de ciano, ok? Então por isso é que ficou com esse nome cianídrico aí. Então, sempre que você tiver alguma outra espécie se ligando com esse ânion do lado esquerdo aí dessa tabela, a gente vai dar o nome colocando o nome desse radical, desse ânion, seguido do metal que estiver lá do outro lado. Então, tá, caneta errada. Vamos aqui, ó. Se eu coloco, por exemplo, vamos lá, NaCl, a gente vai ter o nome desse sujeito, vai ser cloreto de sódio e por aí vai, entendeu? Então é muito tranquilo a gente dar o nome dessas espécies dessa forma. Tudo tranquilo? Vamos lá então. No caso agora dos oxiácidos, a gente já muda um pouco, porque quando a gente tem uma fórmula geral H, a metal e o oxigênio agora é o mais eletronegativo. E aí esse elemento daqui do meio, tá? Esse elemento central, ele vai apresentar um NOx, uma carga positiva. E esse NOx positivo ele vai depender da família que ele se encontra e, consequentemente, a gente vai ter mais de uma possibilidade. E aí vai depender de qual vai ser a sua carga. Vai depender, portanto, então, da família que ele se encontra. Tá? Combinamos em sala o seguinte, que se a espécie estiver na família 3A, o NOx vai ser mais 3. Na 4A, o NOx vai ser mais 4, mais 3 e mais 4, e isso daí significa, então, que sendo mais 3 e mais 4, como é o único da família e também é o maior da família, deixa eu fazer isso daqui um pouquinho melhor. Então, nós temos aqui, olha, 3A vai produzir carga mais 3, 4A vai produzir carga mais 4, e esses dois aqui, quando tiver, você vai sempre usar ICO no nome dele. Tudo bem?
Esse foi o primeiro combinado. Então, espécies que vão apresentar um único óxido, ou seja, um único NOx. A gente sempre vai utilizar o sufixo ico, ok? Só tem um, então é ico que a gente usa, tá? Quando ele tem mais de um, aí a gente vai ter o maior e a gente vai ter o menor. Na família 5A, nós temos duas possibilidades, que é mais 5 e mais 3. Na família 6A, nós temos mais 6 e mais 4, como sendo situações mais corriqueiras. Júlio, pode ter outro? Pode sim, mas a gente não vai tratar disso nesse momento, tá? Nesse momento, a gente vai entender que quem está na 5A tem essas duas possibilidades. Vamos então entender que o mais 5 é o maior e o mais 6 é o maior, respectivamente, das famílias 5A e 6A. Ok? Aí a gente tem então o sufixo para esses dois como sendo o sufixo ico. Tá? E mais 3 e mais 4 como sendo aqui os menores dessas duas famílias, respectivamente. Então, a gente vai utilizar o sufixo oso, ok? Então, vai ser ácido, o nome do elemento químico, seguido de ico e oso. Muito bom. O detalhe está na família 7A, ok? Na família 7A, na família dos halogênios, nós temos como possibilidades comuns, corriqueiras, nós temos quatro possibilidades. Nós temos mais 7, mais 5, mais 3 e mais um. E aí a gente vai sustentar que mais 5 e mais 3 já foram utilizados lá na família 5A como sendo ico e oso, só que aí nós teremos uma possibilidade de um NOx maior e uma possibilidade de um NOx menor. Então aí a gente vai tratar não mais como somente o sufixo, mas também um prefixo. Então aqui eu tenho per, aqui eu tenho hipo, que serão os prefixos utilizados para a gente dar o nome dessas espécies. Júlio, vai me dar um exemplo? Agora, HClO4. Quando eu calculo a carga aqui, olha, você vai descobrir que o NOx do cloro é igual a mais 7. A gente tem aqui o hidrogênio, que é mais um, o oxigênio vai dar um total de menos 8. Sabemos que isso daí tudo vai ter que dar um total igual a zero, e de fato foi. Então, o nome desse ácido daqui, olha, ele vai ser o ácido perclórico. O nome dele vai ser ácido perclórico. Ou seja, eu tenho aqui o meu prefixo per, eu tenho o meu sufixo ico, que vão me dar o respaldo para esse nome ser, então, dessa substância, identificar o elemento químico cloro com o NOx igual a mais 7 na minha fórmula. Tá tudo bem? Então, assim a gente dá o nome dos nossos ácidos. Beleza, pessoal? Vamos avançar. Exemplo clássico, então, de questão de prova é eu lhe dar uma sequência de ácidos e lhe perguntar qual é o nome deles. Então, o que a gente precisa fazer? A gente só precisa encontrar qual é o NOx de cada um desses elementos centrais que eu tenho aí. Aqui a gente vai ter oxigênio menos 2, total aqui dos oxigênios vai dar menos 6, hidrogênio vai dar um total de mais 2, o que implica dizer que aqui a gente vai ter mais 4 para o enxofre. Como o enxofre está na família 4, desculpa, como o enxofre está na família 6A, mais 4 é o menor. Então o nome dele vai ser sulfuroso. Sendo sulfuroso, a gente já pode cortar sulfúrico e podemos cortar sulfídrico. Temos aqui, então, nesse momento, duas possibilidades: sulfuroso, sulfuroso. Ok? Já fiz esse para vocês, acabei de fazer, inclusive, o HClO4. Encontramos aqui para o cloro um NOx igual a mais 7, que é o maior, portanto, perclórico é o nome dele.
Tudo bem? Estamos aqui. A gente já entendeu qual é a resposta correta. Vou cortar o clórico aqui, porque na verdade é o perclórico. Mas vamos fazer os outros dois, afinal a gente está treinando. Esse daqui não tem oxigênio, então o nome dele é o mais fácil de todos. A gente utiliza o sufixo hídrico, então o nome dele é ácido sulfídrico. Esse daqui nós também já fizemos na aula de hoje. O NOx aqui do fósforo vai ser igual a mais 5. Como o fósforo está na família 5A, esse é o maior NOx para ele, então a gente tem o nome dele ácido fosfórico. Tá? Essa é uma questão clássica de provas de vestibular e na minha prova também com vocês. Então preste atenção aí. E essa daqui? Dá uma pausa aí e vê se você consegue encontrar a resposta dela. Muito bom, pausou, voltou e encontrou o gabarito. Resposta letra A. Ok, pessoal? Muito tranquilo aí essa questão, bora lá. Aqui você encontrou que o NOx é igual a mais 3. Esse daqui o NOx é igual a mais 5. Esse daqui o NOx é igual a mais 6. Aqui nós temos o NOx igual a mais 4. E aqui nós já fizemos o NOx é igual a mais 5. Muito bom, essa é a nossa resposta. Vamos avançar. Uma outra possibilidade é você ver o nome aqui, né, do elemento, da substância, do ácido, e você buscar a fórmula dele, tá bom? Como é que você resolve isso? Exceto pelo esse primeiro aqui, que é um nome comercial, tá? Esse comercial aqui representa o HCl, que é o ácido muriático, ok? Ácido que também está dentro lá do nosso estômago. Ele tem a fórmula IHCl, eu falei porque nós estamos aqui na aula e aí não tem nenhum problema a gente fazer isso. Mas numa situação dessa onde eu tenho um ácido fosfórico, eu sei que eu vou ter o elemento químico fósforo e eu sei que ele vai ter o maior NOx. No ácido sulfúrico muito semelhante, eu tenho um enxofre e tenho o maior NOx. Aqui nesse caso, o maior NOx é mais 6, aqui nesse caso é mais 5, aqui nesse caso do nítrico vai ser mais 5 e estamos falando do nitrogênio com o maior NOx. Então, o que você tem que fazer é olhar dentro dessas opções onde é que está aí o HCl como primeiro elemento, então a gente já tem aqui como possibilidades esses dois. Aí depois, na sequência, é só você calcular o NOx da galera e você vai perceber que a resposta é a letra A. Tudo bem? Então, beleza. Vamos para a próxima. E para fechar, pessoal, eu tenho uma sugestão para vocês. Isso não apenas para a nossa prova, mas também para o vestibular que você vai fazer. Existem alguns ácidos que são muito famosos, muito frequentes nas provas. Eu sugiro que você conheça alguns deles, abra aí o seu livro, temos todas as historinhas contando a respeito desses ácidos aí, então dá um print, porque esses eu acho que vale a pena você saber nome, não memorizar, mas conhecer ele, calcular aí o NOx de todo mundo para você poder ter certeza, porque nas provas de vestibular é muito comum aparecerem esses aí, tá bom? Esses são assim eh, os que mais são eh, vezeiro lá das provas, tá bom? Então esses são os ácidos do cotidiano, os ácidos que fazem parte aí da nossa rotina, tá bom? Então, é isso, ficamos por aqui. Semana que vem, aula de bases para vocês. Faça uma boa prova. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo que eu respondo para vocês. Valeu, pessoal. Beijo grande.